Olá, já tendo explicado a ideia central da química, que é a ligação química, vamos agora para as reações químicas. Então, na reação química, o átomo ele troca de ligações químicas, né? Ou seja, a gente já explicou que nós temos 92 átomos diferentes ali na tabela periódica e eles gostam de se ligar uns aos outros. E quando eles se ligam, eles formam uma molécula, por exemplo, ou um composto, ou não ser uma molécula. E aí é uma nova substância. Cada conjunto de átomos é uma nova substância. Algumas são muito úteis, outras são inúteis, outras são indesejáveis, são venenos, etc. Mas nós podemos combinar os átomos da maneira que queremos e formar aí uma infinidade de novas substâncias. Nós ainda não exploramos totalmente aí o potencial dessa tabela periódica, que, como eu disse antes, possui elementos que formam não só as nossas coisas aqui, mas o universo inteiro, as estrelas, os buracos negros, tudo. Então, os átomos eles se ligam uns aos outros pela ligação química, só que uma vez ligados, eles podem resolver desmontar essa molécula e formar uma outra diferente. Essa é a reação química. E a habilidade e o objetivo da química é produzir as reações, controlar essas reações químicas para produzir aquilo que a gente quer, né? As moléculas úteis de preferência. Bom, um primeiro exemplo de reação química. Vamos falar da formação da água. Você pega o hidrogênio e o oxigênio e reage e forma H2O. Interessante que essa é uma reação que transfere muita energia na forma de calor. Normalmente as pessoas falam que libera energia. É melhor falar que transfere, né? Porque a transformação de energia química é energia de calor. E essa é tão poderosa, essa reação, que ela era usada como combustível do Challenger, aquele ônibus espacial americano, Space Shuttle, que já foi aposentado, né? Então agora eu vou dar o exemplo da reação entre o nitrogênio e o oxigênio. Para o nitrogênio reagir com o oxigênio, é preciso uma temperatura alta. Essa temperatura ocorre normalmente dentro dos motores diesel. Por isso que óxidos de nitrogênio são produzidos pelos motores diesel. O que é óxido de nitrogênio é um poluente aí muito desagradável. Então por isso que em muitos países os motores diesel estão sendo combatidos, né? Por exemplo, em várias cidades da Europa, se você tem uma van a diesel mais antiga, você já não pode circular, por exemplo. Bom, mas voltando aqui à reação química, se a temperatura é alta o suficiente, o que vai acontecer? O nitrogênio vai se quebrar, a molécula de nitrogênio vai se quebrar, e você vai ter dois átomos de nitrogênio soltos. O mesmo vai acontecer com o oxigênio. E depois, quando o nitrogênio encontrar um oxigênio, eles se ligam e formam um óxido de nitrogênio. O mesmo para os outros dois, né? Por isso que de uma molécula de nitrogênio e uma de oxigênio, a gente forma duas de óxido de nitrogênio. Esse detalhe de quantas são os reagentes e quantos são os produtos, a gente vai estudar no tópico de balanceamento de reações e também estequiometria. Veja que se formaram duas moléculas agora. Então, isso aqui é num nível submicroscópico. Claro que a gente não enxerga moléculas. Isso aqui é só um modelo, né? Mas como a gente observa que houve uma reação química pela nossa observação, quais são os sinais de que houve uma reação química? Bom, uma reação química, ela produz uma nova substância. As substâncias que são os reagentes se quebram e aí nós formamos o produto. Então, reagentes e produto. O produto é uma nova substância. Como nós sabemos que há uma nova substância? Os sinais são diversos. Pode haver um cheiro diferente, pode haver uma cor diferente que se forme, às vezes bolhas, né? Efervescência, quando você joga certos tabletes na água e começa a efervescer porque libera CO2 ou algum outro gás.
E uma das mais comuns é a transferência de energia química em energia térmica. Em outras palavras, a liberação de calor. Essa é a típica, né? Porque se acende um fogo já é uma reação química. Outras reações químicas comuns são as que a gente vê na cozinha, né? Muito importantes também. E quando o homem descobriu o fogo, ele começou a aquecer os alimentos e produzir novos sabores e novas combinações e tal, né? Por exemplo, um ovo, né, é uma mudança bem óbvia. Quando você frita o ovo, a transformação que há, por sinal, é irreversível. Algumas reações são irreversíveis, outras não. Outras vão e voltam. A gente vai estudar isso no tópico equilíbrio químico. Como a gente pode controlar que os produtos formem reagentes e que os reagentes se formem produtos novamente. E também veja que quando se frita uma cebola, você cria um sabor ali diferente, né? Realmente há uma reação química que produz aquele sabor da cebola frita, assim como um bife bem frito, né? Quando ele fica torradinho, você cria ali um novo sabor. Essas reações chamam reações de Maillard, um químico francês que descobriu. Forma na casca do pão também. É uma reação entre proteínas e carboidratos. Uma reação química muito interessante, né? Que produz esses sabores deliciosos. E falando em proteínas, é bom lembrar que aqui eu mostrei a formação dessa molécula tão pequena, né? De 2 átomos. E pensa que as moléculas da vida, né? Que são as proteínas e tal, polímeros como o DNA, são gigantes, com milhares e milhares de átomos. Então nós temos moléculas muito complexas. Imagina a dificuldade para produzir uma molécula de proteína, que além de ter milhares de átomos, ela tem a ordem correta desses átomos e também a forma tridimensional dela. A proteína ela tem que dobrar de uma certa forma, então a posição espacial de cada átomo é essencial que seja correta, porque senão a proteína não funciona, né? Ou seja, por isso que proteína é sensível à temperatura e tal. Nosso metabolismo é muito sensível à temperatura. Você vê que nós estamos a 37 graus, se aumenta 1 ou 2 já é febre, você já está se sentindo mal. Por causa que a temperatura é algo que afeta muito as reações químicas. E a vida é composta de reações químicas. Como último exemplo de mudança de cor, eu tenho um vídeo que eu fiz a experiência do semáforo químico, que é a mesma solução, ela muda de vermelho, de amarelo para vermelho para verde. E eu vou botar o link para o vídeo aí, embaixo também para vocês verem. E também eu aconselho que vocês vejam a aula da teoria de partículas, porque a teoria de partículas ela esclarece sobre as reações químicas, esclarece também sobre muitas outras coisas, estados da matéria, densidade. Partícula é uma das grandes ideias da ciência e ela nos ajuda muito a entender as coisas de uma maneira clara e duradoura, né? Nós queremos entender para sempre, não ficar aprendendo e esquecendo, acabou a prova, esquece tudo, porque aí não adianta, né? Esse conhecimento de ciência tem que te ajudar na sua vida toda. Não só na escola, mas para entender a vida, para fazer coisas. Repente, né? Se tem um hobby, fotografia, sei lá, cozinha. A ciência é a base de realmente, não vou falar de tudo, né? Mas de um monte de coisas. E essas habilidades matemáticas que a gente desenvolve no curso de ciência te ajudam também, mesmo em outros cursos de humanas e tal. Bom, por enquanto é só, pessoal.